Shalom, shalom, de volta, parte 2, à tarde com a Torá, dia 21 de setembro de 2022. Por problemas técnicos aí tivemos interrupções, né? Vamos em frente aí. Hoje é o quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat, então nós estamos aí na nossa quarta leitura diária, e a nossa quarta leitura está dentro do foco do capítulo 30 de Deuteronômio, versos 1 a 6, onde nós temos aí sobre a palavra em que o Moshe, falando à geração que vai entrar na terra prometida, né? Ele vem anunciar o fim do exílio e ao mesmo tempo vem falar sobre as questões de felicidade futura, né? Com as promessas, né? Da posse da terra prometida. Então, o capítulo 30, o verso 1 a 6, nos fala assim: o que acontecerá que quando todas essas coisas vierem sobre você, enquanto você estiver entre todas as nações, para onde Deus, seu Deus, baniu você, a bênção e a maldição que eu coloquei diante de você, você levará isso ao seu coração e retornará para Deus, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Você escutará a sua voz, tudo que eu ordeno a você hoje, a você e a seus filhos. Então o Eterno, seu Deus, fará retornar seus cativos do exílio, e ele terá misericórdia de você, e reunirá você novamente dentre todas as nações para onde Deus, seu Deus, dispersou você. Mesmo se seu exílio estiver nas montanhas, alcançando as extremidades do céu, Deus, seu Deus, reunirá você dali, e ele tirará você de lá. Deus, seu Deus, trará você para a terra que seus antepassados possuíram, e você tomará posse dela. Ele será bom para você e fará você mais numeroso do que os seus antepassados. Deus, seu Deus, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos, permitindo que vocês amem a Deus, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, pelo bem de sua vida. Então, aqui nós temos a nossa leitura, a quarta leitura, capítulo 30, verso 1 a 6. É interessante nós observarmos aqui algumas coisas que nos fala, tanto no sentido daqueles dias, né, em que eles estavam para tomar posse da terra, como posteriormente, incluindo a primeira e a segunda destruição dos templos, bem como, a partir de 14 de maio de 1948, né, o retorno para Eretz Israel. Nós temos dentro desses 6 versículos esta realidade aqui. E nesse sentido nós vemos aqui que, de fato, as bênçãos e as maldições permanecem diante da face do povo judeu, permanece diante deles. Então, por isso que fala que quando todas estas coisas te sobrevierem, isto é, a bênção e a maldição que coloquei diante de ti. Então, nesse sentido, com os comentários de Rashi, fala que eu te prometo que tu as considerarás em teu coração quando residires entre todas as nações para as quais Deus, teu Deus, te fará banido. Ou seja, tanto com a destruição do primeiro e segundo templo, principalmente com o segundo templo, né, no ano 69 da nossa era comum, pelas legiões romanas. Aí aconteceu a grande diáspora, né? Somente em 14 de maio de 1948, a terra de Israel retornou parcialmente para as mãos dos judeus, não integralmente, parcialmente, né? Porque as nações e companhia limitada, né, continuam tendo influências, né, em Jerusalém principalmente, ok? Tem lá também outras questões de divisões de terra
que também tem interferência internacional. Então, a partir de 14 de maio de 1948, começou a cumprir esta palavra, o retorno. Então Deus fala do banimento para fora da terra prometida e fala do retorno, certo? Então, a partir de 14 de maio de 1948, isso começou a acontecer, ainda de forma parcial, né? A terra de Israel não está totalmente na posse do povo judeu, eles ainda não têm 100% de autonomia. Jerusalém, todas as nações enfiam o bedelho ali, nós vemos isso daí, cheio de idolatrias, cheio de religiões e companhia limitada. Então, este é um sinal, a partir de 14 de maio de 1948, que as coisas vão acontecer como está profetizado, tanto na Torá como através dos profetas, ok? Então, no versículo 2 do capítulo 30 ainda nos fala, né? Motivado e inspirado pelas bênçãos de que terás desfrutado e pelas maldições que terão feito você sofrer, voltarás para Deus teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e novamente voltarás a escutar a voz de Deus, em conformidade com tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos. Então vejam bem que a Torá e as mitzvot, os 613 mandamentos específicos para o povo judeu, ainda não está acontecendo plenamente em Eretz Israel. Assim como também de todo o coração e de toda a alma ainda também não está acontecendo para o povo judeu. Graças realmente, né, ao pessoal mais ortodoxo, que tem preservado a Torá através dos milênios, né, ainda temos a Torá. O povo judeu ainda tem a Torá, o mundo tem a Torá, e dessa forma os não-judeus que têm abraçado o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ainda tem Torá. E temos também as 7 leis de Noar, né, para continuarmos junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, aqueles que estão dentro da prática religiosa, dentro desse sentido, como o movimento Benei Noar, que é conectado com o Rabad ortodoxo, através do rabino Yaakov Geranstad, que é a liderança dos Benei Noar no Brasil, né? Então nós temos aí essa conexão. Então está havendo um retorno, né? Ainda que mesmo desde 14 de maio de 1948, né? Um pouco devagar, mas através da liderança do Rebbe Menachem Mendel, né? A partir dos anos 50, o movimento Rabad ortodoxo tem se expandido entre todas as nações. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica tem alcançado as nações, e hoje, principalmente no Brasil, o movimento Benei Noar, né, está muito bem distribuído dentro dos estados, e hoje nós somos alguns milhares dentro do Brasil do movimento Benei Noar, né? Os estados, certas localidades regionais, o nosso Rav Yaakov, ele tem aí nomeado emissários, né, regionais para estarem na responsabilidade para continuarem divulgando com a orientação rabínica a unidade e a unicidade de Hashem. Então isso é muito bom, isso é muito importante nós estarmos conectados com isso daí, ok? O nosso amado emissário Antônio Márcio Braga Silva, que está aí conectado, né, lá de Miracema, Rio de Janeiro, né, é um dos emissários que tem feito aí trabalhos brilhantes e nobres, né, dentro do movimento Benei Noar,
né? E principalmente nessa época festiva aí, tem compartilhado bastante orientações para estarmos aí vivenciando o nosso Marzor para Benei Noa, para Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Então, nesse sentido, amados, nós precisamos aí estarmos fazendo a nossa parte como Benei Noa, né? E cada vez mais unidos, ombro a ombro com o nosso irmão judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, para estarmos divulgando cada vez mais. Lembre-se que, de fato, a partir de 14 de maio de 1948, os sinais estão se concretizando, ok? E nós temos aqui na própria palavra da leitura de hoje, o capítulo 30, versos 1 a 6, a respeito destas profecias. Deus, né, fala do banimento, fala no sentido, né, o impacto das maldições, né, serem intensificadas pelo exílio, pela grande diáspora entre as nações do povo judeu. É exatamente tudo um contraste com realmente a posse da terra prometida, enquanto estavam vivenciando os mandamentos divinos. Então, ao serem exilados, por causa do quê? Por terem abandonado Deus, por terem se rebelado contra Deus. E então, mesmo assim, lembrando que este pacto, essa aliança que Moshe está fazendo, definitivamente está sendo selado com as gerações futuras, independente se vão ou não permanecer em obediência aos mandamentos, mas a aliança ela é eterna e o povo judeu é realmente eternamente o filho primogênito de Deus, a menina dos seus olhos, o povo escolhido e etc. Certo? E mesmo diante dessas circunstâncias negativas, Deus permanece com seu amor realmente incondicional pelo povo judeu. Por isso, ninguém, nenhuma nação, nenhum poderoso, nenhum exército poderoso conseguiu banir, exterminar, eliminar o povo judeu através da sua história, certo? Então, por isso, diz o verso 3, então Deus, teu Deus, fará voltar teus exilados e terá piedade de ti, e novamente te reunirá de entre todas as nações pelas quais ele, Deus, teu Deus, te dispersara, né? Então ele fará voltar a sua presença. É o que está acontecendo, né? Através dos nossos 7 rebes, né? Os nossos 7 mestres, né? Do Rabad, né? Movimento ortodoxo, e agora, né? Da década de 50 para cá, o 7º Rebbe, Menachem Mendel, a liderança máxima da nossa geração, tem realmente feito um renascimento do judaísmo entre os próprios judeus, entre as nações, e o nosso Rebbe Menachem Mendel foi, depois de Moisés, foi aquele que realmente bateu insistentemente na tecla para os seus Hassidim, os seus devotos, os seus seguidores. Vão no meio das nações, vão se introduzir entre as nações e levem aos não-judeus o conhecimento do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, o conhecimento de Deus, a sua unidade e a sua unicidade, para que seja realmente disseminado entre as nações que Deus é um e único, indivisível, incorpóreo, é o único Deus, é o único Criador, é o único Salvador. E então, através disso daí, né, os Hassidim, os devotos, seguidores do nosso Rebbe, têm se introduzido entre as nações e levado esta mensagem. E hoje nós temos aí, graças ao nosso Rav Yaakov Geranstad, desde o ano 2012, o movimento Benei Noach Brasil.org.br, né, que está aí nessa ação. E somos hoje, graças a Deus, somos hoje alguns milhares, né? Então, nesse sentido, nós estamos vendo o cumprimento profético, o povo judeu retornando para Eretz Israel, para a terra de Israel, os não-judeus sendo renascidos na verdadeira fé e levando, compartilhando tudo isto,
né? E isso acontecendo tudo ao mesmo tempo. O retorno do povo judeu para a terra de Israel, né? Como vimos anteriormente, devagar, tranquilo, etc. e tal, né? Mas nos últimos momentos haverá será acelerada, né, a ação desse retorno, né? Então nos fala assim: no momento de vossa redenção, com os comentários de Irache, estareis tão arraigados no exílio que será extremamente complicado reunir-vos. Quer dizer, o povo judeu estará tão arraigado, tão prisioneiros entre as nações, né, com as suas raízes, que não vão querer sair. Mas aí vai ser preciso realmente de uma ação milagrosa, né? Então, requerendo a intervenção divina revelada durante o retorno de cada indivíduo judeu. Então, cada judeu retornando para Israel é uma ação milagrosa para esses dias, né? Principalmente depois do Holocausto. É uma ação milagrosa, cada judeu retornando para eles. Vejam bem que o povo judeu, né, através dos seus rabinos, etc. e tal, estão descobrindo não somente partes das tribos no continente africano, mas também estão descobrindo cada vez mais partes de tribos, né, que as 10 tribos que foram dispersas entre as nações, com a divisão do reinado de Israel, né, o norte e o sul, tem descoberto na Oceania, por exemplo, né, no próprio Japão, na própria China, por exemplo, né, todos os países, todas as nações, né, estão sendo descobertas porções de tribos que têm conexão direta com as 10 tribos perdidas, né? Então hoje, por exemplo, já se encontra em Israel, né, rabinos negros, né? Há rabinos negros hoje no estado de Israel, por aí afora vai, né? Tem os Razam, né, os cantores, dentro de todo o cerimonial judaico, negros, né? E estão aí conectados com todo o povo de Israel. Então, é uma realidade que está acontecendo. Não é muito divulgado pelas mídias isso, porque não é interesse das mídias seculares. E o próprio povo de Israel também não fica divulgando muito essas coisas, porque realmente não é para não chamar atenção mesmo. É um retorno tranquilo, voltando para casa, etc. e tal, né? Nos últimos momentos que antecederão a revelação de Mashiach, haverá um aceleramento nessa história aí, né? Os Benei Noach, por estarem conectados com o povo judeu e com a Torá, né, e as 7 leis de Noach, vão discernir os acontecimentos rapidamente, né? E nós não vamos nos perder no caminho ou pelo caminho, ok? Então, com os comentários ainda de Irache, ele continua dizendo, né? Quando chegar a hora de vossa redenção, essas nações exiladas também retornarão à pátria. E assim elementos da presença divina deslocados por causa de seu exílio voltarão ao lugar certo. Prestem atenção nesses comentários de Irache, né? O que vai acontecer momentos antes da revelação de Mashiach, tá? Reunir essas nações e reconduzi-las à pátria também será complicado, mas não a ponto de serem necessários milagres para o retorno de cada indivíduo. A providência divina será evidente no regresso nacional de cada povo, porém a volta dos indivíduos terá a aparência dos processos naturais. Então, dentro desse aspecto aqui do versículo 3, nós estamos no versículo 3 do capítulo 30, né? Que nos fala aí: então Deus teu Deus fará voltar teus exilados e terá piedade de ti. Novamente te reunirá de entre todas as nações pelas quais ele, Deus teu Deus, te dispersara. Então, dentro desse versículo aqui, nós temos exatamente o retorno do povo judeu para Eretz Israel, que será, cada judeu será um ato milagroso de Deus. Então você veja bem que, principalmente,
a partir de 14 de maio de 1948, esses milagres têm acontecido constantemente. Quando em 14 de maio de 1948 o povo de Israel, a terra de Israel voltou à posse da administração judaica, né? A Grã-Bretanha, que tinha, segundo as determinações da ONU naquele tempo, tinha a determinação para permanecerem ainda durante alguns dias até que a nova direção, né, ou o novo poder político do Estado de Israel pudesse tomar posse e pudesse organizar as coisas ali para realmente, como diz, andar com as pernas próprias. Então, o exército da Grã-Bretanha era para permanecer por mais vários dias para dar essa proteção à nova nação, por assim dizer, que estava ressurgindo ali como, né, a semelhança da profecia dos vales dos ossos secos. Pode, porventura, uma nação ressurgir num dia só? Foi o que aconteceu em 14 de maio de 1948, entendeu? Mas, inexplicavelmente, no dia 15 de maio de 1948, o exército da Grã-Bretanha bateu pernas e voou e deixou a pequena e desprotegida, fisicamente, militarmente falando, né, a nação de Israel, a sua própria sorte, né? Só que eles e os inimigos não contavam que a sua boa sorte é o Criador, é o único Deus, é o Senhor dos Exércitos, como diz, né, as traduções comuns, né, que é exatamente o soberano. Então, os inimigos vizinhos falaram: ah, bom, agora nós vamos extinguir esse povo. E reuniram-se milhares e milhares, com alguns poucos, né, judeus mal armados, mal equipados, né? Agora nós vamos dizimar esse estado e esse povo. E foi a pior viagem, porque aí manifestou-se o braço forte do Senhor dos Exércitos, né? E aí realmente deu uma grande e belíssima vitória ao povo judeu. E a partir de então nós vemos aí que todo retorno de um judeu é um ato milagroso, que a preservação do Estado de Israel e do seu povo continua sendo dia a dia atos milagrosos de Deus em favor do seu povo. Ou seja, numa linguagem simples, né? Abre aspas, voltamos para casa e não sairemos mais daqui, fecha aspas. Ok? Essa é a realidade. Nós estamos dentro do versículo 3 do capítulo 30, falando tudo isso, mas ainda tem mais. Aqui nos fala do retorno de todo o povo, 100% judeus do mundo inteiro retornarão para a terra de Israel. E aí, nós vemos com os comentários de Irache um outro lado dessa moeda. O outro lado dessa moeda é o quê? Todos os não-judeus que estão na terra de Israel, cada um deles voltará para as suas nações. E o retorno deles para as suas nações será algo de providência divina, mas será algo natural. Eles vão realmente ver, ninguém vai brigar com ninguém, ninguém vai ser expulso por ninguém. A providência divina vai realmente entrar em ação e os não-judeus que estiverem ali naqueles dias, eles vão retornar para as suas nações tranquilamente, sem atritos, sem guerra, sem conflito, sem nada. É a providência divina, vão retornar às suas nações de origem. Então os não-judeus não permanecerão na terra de Israel. Por quê? Porque a terra de Israel é a terra prometida. Para quem? Para o povo judeu. Ponto final. Então o povo judeu vai retornar 100% para a terra prometida. É a profecia divina. Ninguém pode impedir isto. Ninguém.
Não existe exército poderoso que possa impedir isso. Não existe uma determinação mundial que possa determinar que isso não aconteça. Por quê? Porque o soberano dos mundos, Adon Olam, é que determinou desde o princípio. Quem vai prevalecer contra Deus? Ninguém. Por isso, o povo judeu vai retornar 100% e os não-judeus que estão na terra de Israel, em Jerusalém, vão sair tranquilamente, calmamente. A providência divina fará com que eles realmente retornem para as suas nações. Cada um vai retornar para as suas nações. E aí então, de fato, o povo judeu com a liderança de Mashiach vão retornar à Torá 100%. Porque Mashiach, o papel de Mashiach não é ser Deus, porque ele não é Deus, ele é um ser humano. O papel de Mashiach não é ser milagroso, porque a função principal dele não é fazer milagres. Os milagres que acontecerão serão coisas naturalmente que acontecerão. Mas a função principal de Mashiach é fazer a restauração, o renascimento do povo judeu, retornando o povo judeu para a Torá, para os 5 primeiros livros sagrados, retornando aos 613 mandamentos que somente dentro da terra de Israel pode se cumprir. Mashiach estará construindo o terceiro e o definitivo templo, estará fazendo com que todo o serviço sacerdotal retorne ao templo que estará sendo construído será construído naqueles dias, certo? E aí a casa em ordem. Então Mashiach começa realmente a colocar os 4 reinos em ordem. O reino vegetal, o reino animal, o reino mineral e o reino humano. E a partir de Jerusalém sairá a palavra da Torá para todas as nações, assim como as águas cobrem o mar ou as profundezas do mar, assim a palavra da Torá cobrirá toda a face da terra. Não haverá religiões, não haverá fés A, B e C, só uma fé, só um Deus, só uma palavra para Israel e para todas as nações. É maravilhoso. É só o versículo 3 isso daqui. Imagine o que temos pela frente, não é verdade? Então, por isso, o verso 4 diz: ainda que alguns de teus exilados estejam em países localizados nas extremidades do céu, Deus teu Deus dali te juntará e dali te tomará. Ou seja, na realidade aqui, os versículos vão falando aqui nesse sentido, que não ficará nenhum judeu fora da terra de Israel. Ele pode estar no mais longínquo, Deus o fará retornar. Ele pode estar na mais escondida das florestas, Deus o fará retornar para a terra de Israel. Ele pode estar lá como um mergulhador profissional nas profundezas do mar, Deus o fará retornar para a Eretz Israel. E todo não-judeu que estiver na terra de Israel, em Jerusalém, retornarão para as suas nações automaticamente. Ok? Então, amados, essa é a palavra de hoje, essa é a nossa reflexão de hoje, e mostrando que tudo isso mostra para nós, de fato, não somente para o povo judeu, uma promessa de felicidade futura, mas uma promessa de felicidade futura para todas as nações, porque o Rei Mashiach se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, para a redenção final, para colocar tudo em ordem, para dar continuidade, completar e aperfeiçoar tanto o trabalho do povo judeu como dos Benei Noach em transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, você é convidado por Deus para fazer parte desta sociedade,
para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, para termos, sem sombra de dúvidas, junto com o nosso irmão mais velho, fazermos parte da redenção final e assim podemos entrar no Olam Rabá. Até amanhã. Shalom, shalom.